Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje, dia 5/11, 5 de novembro de 2020, 8 horas e 50 minutos. Ficou melhor. Pessoal, então hoje, como nós fazemos toda quinta-feira, é dia de Evangelho no Lar. E antes de começar o Evangelho, eu sempre faço algumas observações, explico algumas coisas, para que vocês entendam qual é o objetivo, né, qual é a finalidade da prática desse Evangelho no Lar. Então, o objetivo, primeiro de tudo, é harmonizar o seu lar, a sua casa, a sua família, harmonizar o teu convívio doméstico, trazer para você calma, tranquilidade em momentos difíceis, quando você tem uma dúvida, quando você está procurando o caminho de alguma coisa. Então você tem um dia da semana, um horário da semana, onde você possa tirar esse horário para ter um contato com a espiritualidade, para ter um contato com o seu eu interior, ter um contato com a sua inspiração, ter um contato mais próximo, né, com a divindade que existe na natureza, que existe no universo. E esse hábito de fazer pelo menos uma vez por semana o Evangelho vai de certa forma também provocando em você, no seu cérebro, no seu jeito de pensar, uma atitude mais harmoniosa, uma atitude mais fraterna, mais amorosa, para que você possa assim ter um tratamento melhor com você mesmo e com as pessoas. Uma observação que eu quero passar para vocês é o seguinte: no dia do Evangelho, no momento que você vai fazer o Evangelho, não é aquela coisa que você fica, sabe, arrumando a casa, ligando o telefone, assistindo, fazendo um monte de coisa. E quando falta 3, 4 minutos, vai lá na mesa, boa noite Diana, boa noite Dona Antônia, vai lá, arruma a mesa, coloca as coisas e vai começar o Evangelho. Não. Né? Você tem que estar concentrado, você tem que estar harmonizado. Não é dia, não é momento de você ficar com a cabeça em outros locais. É momento de você se concentrar, trazer aquele momento, se preparar para aquele momento sagrado, onde você vai ter contato com seres espirituais que vêm à sua casa para te ajudar, para te inspirar. Né? Você não pode receber um amigo, né? Alguém que vem te ajudar de qualquer jeito. Né? Entra aí, senta aí, fica à vontade. Não é assim. Então tem que se preparar, se harmonizar, colocar uma musiquinha calma, tranquila, respirar, ir mais tranquilo, né? Não ficar assistindo programas aí com violência, com agressividade. Não é momento de fazer fofoca, não é momento de fazer comentários que não são elevados. Então é o momento de você, sabe, se concentrar com as coisas mais sublimes do universo. Então é muito bom a gente praticar o Evangelho da maneira certa, correta, para que a gente entre em sintonia com a espiritualidade e a gente possa assim ser beneficiado dela. Da mesma forma, ao término do Evangelho, não é para sair de lá, tomar cerveja, fazer um monte de maluquice, não. Termina o Evangelho, dá um tempo, nessa noite, se possível, vai descansar, vai ler um livro, vai ver um bom filme, ouvir uma música agradável, para que você possa, na hora de dormir também, continuar tendo esse contato e muitas vezes ter uma resposta para uma dificuldade, para um problema que você, na hora do Evangelho, pediu uma orientação. Então é todo um preparo, né? É todo uma postura até o momento de praticar o Evangelho no lar. Como eu sempre falo, você pode fazer o Evangelho no lar com os livros da sua preferência. No caso, eu sempre uso o Evangelho segundo o Espiritismo, uso os livros da coleção Fonte Viva, Pai Nosso, Vinha de Luz, né? Caminho, Verdade e Vida e outros livros, o Sinal Verde. Mas você pode usar a Bíblia, outro livro religioso, pode usar um livro de pensamentos, enfim, você vai usar aquilo que você tiver em casa que te traga tranquilidade, te traga um momento de reflexão. O Evangelho não é momento de discussão, não é momento de debate, é um momento de reflexão. É de ouvir,
é de ler, é de meditar, é de estar preparado. Né? Por que sempre naquele dia, naquele horário? Porque nesse dia, nesse horário, os outros amigos espirituais, junto com os seus mentores, seu anjo da guarda, todos que estão na sua casa, se reúnem durante aquele período para trazer para aquele lar inspiração, motivação, bons pensamentos, refazimento, para trazer coisas boas para aquele lar. Mas os espíritos não vão ficar ali, né, à sua disposição, eles vão ficar um tempo, depois continuam. Mas naquele dia, naquele horário, vira um compromisso que você firma com esses amigos espirituais, né? De que aquele dia, naquela hora, você vai estar praticando. E naquele dia, naquela hora, muitos desses amigos espirituais vão procurar uma casa que esteja praticando o evangelho no lar, para trazer, às vezes, um irmão que desencarnou, que não sabe que está desencarnado, porque tem muita gente que morre e não sabe que morreu. E ele vai trazendo o evangelho para ouvir o evangelho, para ser evangelizado, para passar por um tratamento espiritual e até mesmo socorrido e levado para os locais da espiritualidade de socorro, né, de orientação. Então olha só como é importante essa disciplina. Não é só sentar e ler, tem todo um trabalho envolvido. A sua casa, naquela hora, naquele momento, é um pronto-socorro da espiritualidade. É um local onde as pessoas da espiritualidade vêm ajudar os outros irmãos da espiritualidade que estão aqui sofrendo. E também trazer socorro e ajuda ao seu lar. Então é muito importante você se preparar devidamente para a prática do Evangelho durante esse dia, essa semana. Quantas vezes você fazer o Evangelho no seu lar. Então é muito importante, né, ter essa disciplina. Não esqueçam, né? A gente faz a preparação de ambiente, que é a leitura de um texto, a prece inicial, depois lemos a mensagem do livro do Evangelho, fazemos a fluidificação, a energização da água, então já deixa a sua água preparada assim, sobre a mesa ali, né? No recipiente que vai ser utilizado. Você pode colocar água para tomar durante a semana. Boa noite, Cida, tudo bem? Vai tomando durante a semana ou, né, ou só o suficiente para aquele período. E no final a gente faz uma vibração pelas pessoas que estão necessitadas, pelos amigos espirituais, pede que eles façam uma limpeza espiritual, uma higienização espiritual no seu lar, que recolha todos os irmãos da espiritualidade que estão ali por algum motivo que não seja muito bom ou positivo, e que recolha aqueles que necessitam de apoio, de orientação. Feito isso, terminou, você faz uma prece de agradecimento e encerra, né? Desliga seu computador, seu rádio, fecha seu livro e vai repousar. Ô Zineide, boa noite. Vai repousar, vai ler um livro, vai assistir um filme edificante, agradável, né? Procurando trazer, sempre manter a harmonia no lar, né? Para que você possa usufruir positivamente dessa prática do Evangelho. Tá bom? Então, essas explicações que eu dou toda semana para que as pessoas entendam por que a gente fala que é Evangelho terapia. Amanhã, né, dia 6, eu vou estar na AEC, Associação Espírita Kardecista de Itacoaxetuba, fazendo uma palestra, né? Ajuda-te com o tema Ajuda-te que o céu te ajudará. E o texto que eu vou fazer hoje do Evangelho é um complemento da palestra de amanhã. Então amanhã, às 7h30 da noite, eu vou estar na AEC fazendo essa palestra e será exibida online pelo canal do YouTube e pelo canal da AEC. Né? Você vai colocar AEC, Associação Kardecista de Itacoaxetuba, você vai encontrar o canal no YouTube e pode acompanhar na sua casa a palestra que a gente vai realizar amanhã. Semana passada eu fiz a palestra aqui no Gente, né? Foi muito boa, teve uma quantidade de visualização enorme, foi muito agradável. E então, se você é de uma entidade espírita e queira uma palestra ou que eu grave alguma coisa para vocês, entre em contato que eu elaboro um trabalho e faço para vocês, tá bom? Então vamos começar o nosso Evangelho, 9 horas da noite, pontualmente. Então eu vou pedir que vocês se recolham em pensamento, em elevação,
pensamentos de paz, de amor e de alegria internas, e vamos orar. Orar aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, que nessa hora, nesse momento, nossa casa seja um farol da espiritualidade, onde os amigos espirituais saibam que naquela casa, naquela hora, naquele momento, está sendo praticado, está sendo realizado o Evangelho. E assim eles possam ter ali naquela casa um momento de reflexão, de ajuda e de auxílio aos amigos que estão aqui na crosta terrestre. Que possam também trazer ao nosso lar energias de refazimento, fortalecedoras, animadas, que possam nos inspirar, trazer tranquilidade e alegria para o nosso lar, harmonizando de forma onde o amor do Cristo seja uma constante em nossos lares, nesse momento. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que esse Evangelho seja uma bênção para todos vocês que estão participando. Boa noite, Nelly, e a todos que estão participando. Então, hoje, o nosso tema, né, está no capítulo 25. Eu vou ver o item 6, que é olhai as aves do céu. E o texto é o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, aonde a ferrugem... Desculpa, eu pulei aqui o nossa preparação, né? Então, deixa eu pegar aqui o livro que nós vamos ver. Isso acontece. Estou concentrado. Então aqui a gente vai pegar o livro Luz, Vida, Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, na mensagem 46, e nós vamos ler o seguinte: crescei. Antes crescei na graça e nos conhecimentos do novo Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, afastado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes inquietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos pontos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência nos serviços do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas, as exigências transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficientemente poder e para execução de sua obra. Não se devia a esperar de que esses ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialistas. Só um instantinho que tem um negócio aqui. Tá certo, esqueci. Desculpa, eu esqueci o negócio no fogo. Mas Deus não chegou a causar nenhum problema. E ele continua aqui, né? E converter-se em especialistas em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na atividade cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda o programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo nas graças
e no discernimento para a vida imortal. O texto que eu ia ler, gente, era outro, mas como aqui no computador aqui ele deu uma travadinha, aí eu peguei esse texto. E ele foi mais propício do que o outro que eu ia ler, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes durante o Evangelho acontecem algumas coisas, você planeja, mas a espiritualidade intercede de alguma forma para que você traga a mensagem mais correta naquela noite. E aqui fala uma coisa muito interessante, né? E a gente está vivendo muito nessa fase atual, em virtude de toda a situação que nós estamos vivendo no mundo, em virtude da pandemia e tudo. Muitas pessoas estão vendendo aí verdadeiras facilidades econômicas, financeiras de crescimento, seduzindo de alguma forma as pessoas a se desviarem do seu caminho, do seu propósito de vida. E isso também acaba invadindo também os ambientes religiosos, né? Onde muitas vezes a pessoa ela quer servir Deus, mas com destaque, onde ela tenha status, onde ela tenha um nome maior. E Jesus não precisa disso, Deus não precisa disso. E isso muitas vezes é um desvirtuamento do nosso caminho. Deus, né, quando a gente vem para a Terra, a gente já vem com uma missão, né? A gente já vem com algumas coisas estabelecidas, um propósito a ser seguido, um caminho a ser trilhado, e a gente precisa encontrar dentro da gente essa lembrança desse nosso compromisso na espiritualidade para seguir o nosso compromisso verdadeiro. E não cair na ilusão, né, do ganho fácil, daquilo que precisa de pouco esforço e que traz muitos benefícios aparentes, mas que nos desvirtuam do nosso caminho, que muitas vezes causam uma ansiedade muito maior e acaba de tirar da gente o verdadeiro propósito da vida, que é o crescimento e o desenvolvimento. A gente cai na ilusão, né? Na ilusão dessa vida terrena. E as pessoas de má índole aproveitam desse nosso descontrole pessoal, descontrole emocional, né? Muitas vezes ganância, ambição, e nos levam por caminhos tortuosos que depois vamos sofrer mais lá na frente. Então, manter o nosso caminho, manter o nosso propósito de vida e de existência é fundamental para que a gente tenha uma vida realmente próspera, verdadeira. Como ele fala, mesmo que seja perseguido, mesmo que o seu jeito de ser seja diferente dos outros, né? Não seja bem aquilo que as pessoas imaginam, mas se manter fiel aos seus princípios, fiel aos seus objetivos. Isso é fundamental. Isso tem muito a ver com o texto que nós vamos ler aqui agora, que é o texto Ajuda que o Céu te ajudará, faz parte do capítulo 25, e o item é Olhai os pássaros que voam ao céu. E fala assim, no item 6, não acumuleis tesouros na terra, aonde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está vosso tesouro, aí está também vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada aguardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pôde, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua altura? Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, nem toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha, quanto maior cuidado terá em vos vestir,
ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que queremos ou beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas as coisas, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. Mateus 6:19 a 21, 25 a 34. Item 7. Agora vem a interpretação segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo. Interpretadas a letra, essa palavra seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas, se tal fora a sua condição normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade. Só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que lhe disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6, capítulo 25, número 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece nossas necessidades e elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz, porque, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sobre as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, da caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império. Momentâneo supérfluo de um suprirá momentânea insuficiência de outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considera-se-á como um que possui grande quantidade de semente. Se a espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar, deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são
perecíveis, acumulai no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais, e sabei sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis, se uma outra não estiverem no coração. O egoísmo aí sempre imperará. Cabe, né, ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. Então o que acontece? A gente precisa entender uma coisa. Deus nos ajuda, o céu nos ajuda, se você trabalhar. Se você ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, se você não fizer por onde, vai ser difícil alguma coisa acontecer. Então a gente precisa se empenhar para aquilo que devemos fazer aqui na Terra. E como ele disse, não se preocupar tanto com o supérfluo. Hoje o que nos provoca maior ansiedade não é o que nós temos, o que possuímos. É o que não temos e o que não possuímos. Porque lutamos profundamente para conquistá-lo. E deixamos aquilo que temos, deixamos o que possuímos, o que é necessário de lado. E ele se estraga, ele apodrece. E isso não é legal. Isso faz da gente sofredores. Eu queria fazer só um comentário, né, que já está terminando o nosso evangelho. Uma historinha bem rápida. Conta a história que um mestre estava com seus discípulos e ele encontrou no seu caminho uma carroça, né, que estava atolada na lama, no barro, e do lado o condutor da carroça fazia uma prece a Deus, pedindo que Deus viesse e tirasse a sua carroça da lama, desatolasse para que ele pudesse prosseguir em frente. O mestre, ouvindo seus discípulos pedindo para ajudar o homem, falou: não ajudemos, vamos em frente. E ele seguiu em frente. Na frente encontrou uma outra carroça atolada e um homem esbravejando, xingando, né, falando um monte, né, de coisas e blasfemando, mas empurrando, tentando com todas as suas forças tirar a sua carroça dali. E aí o mestre fala para os seus discípulos: ajudai o homem a tirar a carroça. E os homens foram lá e ajudaram e tiraram a carroça daquele senhor, e ele seguiu o seu caminho. E eu perguntou: mestre, por que aquele que orava, aquele que pedia, o senhor não permitiu que nós ajudássemos? E esse que xingava tanto, esse que, né, blasfemava tanto, o senhor pediu que ajudasse? O primeiro orava, mas não tinha ação, não agia, não fazia a parte dele, que era tentar tirar a carroça. O outro xingava, o outro reclamava, o outro blasfemava, mas estava tentando fazer a sua parte, fazia aquilo que lhe cabia, e esse teve o socorro necessário. E é assim também a vida. Não basta eu ficar sentado no meu cantinho, naquela minha situação calma e tranquilinha ali, pedindo que Deus venha fazer tudo por mim, que Deus faça tudo o que eu preciso, e eu não me movimentar, e eu não trabalhar, e eu não fazer. Ficar pedindo para o Espírito corrigir, para fazer, para conseguir, e não estuda, não trabalha, né? E o que a gente vê hoje é uma quantidade de pessoas sentadas à beira do caminho, esperando que uma intervenção divina venha e faça aquilo que ele não está fazendo, aquilo que ele não está trabalhando, aquilo que ele não está procurando fazer. Se você não fazer a tua parte, o céu não fará a parte dele. Ele vai ajudar quem está fazendo a sua parte. A nossa parte é estudar, é trabalhar, é nos esforçarmos, é termos o conhecimento, é agirmos com caridade e com fraternidade. Como diz no finalzinho do texto, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis, se uma e outra não estiverem no coração. Quando ela não está no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então devemos combater o egoísmo e principalmente fazer a nossa parte. Tá bom? E é isso que temos por hoje. Vamos agora fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Então, vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade. Pedir aos amigos espirituais que estão aqui presentes que depositem nessa água que está sobre esse recipiente na mesa fluidos, energias de refazimento, fortalecimento,
que nos traga saúde, nos traga fortalecimento físico, emocional, espiritual, imunológico, para superar as dificuldades. Que essa água seja um lenitivo para os nossos dissabores diários, nos trazendo o nosso fortalecimento e o nosso ânimo diário. Pedimos também aos amigos espirituais que façam uma limpeza espiritual na nossa casa, na casa dos nossos irmãos, nossos filhos, sobrinhos, dos nossos avós e parentes, que essa limpeza, esses amigos espirituais vão até esses lares, retirando todas as formas de pensamentos, energias negativas e refazendo, reestruturando toda a harmonia desse lar, que nos inspire, que nos dê luz sobre as dificuldades, os problemas, os dilemas que vivemos, nos orientando e nos guiando. Libremos também para as pessoas dos nossos lares, para as pessoas que estão doentes, que estão necessitadas de amparo, de apoio, que as nossas vibrações vão até eles, cheguem até eles com muito amor e muito carinho. Rogamos também a espiritualidade maior, que recolha dos lares de todos aqueles que estão participando desse Evangelho, todos os nossos amigos espirituais necessitados, que estão ali por algum motivo, que eles sejam recolhidos aos locais adequados, que recebam as orientações, o auxílio que precisam e deixem nossos lares harmonizados com amor, com carinho, com energia espiritual divina. Pai, agradecemos a prática do Evangelho, agradecemos esses momentos que estivemos juntos e nos abençoe durante toda a semana, trazendo aos nossos corações muito amor, muita fraternidade, esperança e principalmente que tenhamos forças e tenhamos coragem de fazer a nossa parte, aquilo que nos deve, aquilo que é parte do nosso combinado, que possamos ser dignos de todo o seu amor, de todo o seu carinho, e que Cristo Jesus seja o nosso escudo, nossa fortaleza, nossa inspiração em todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Um lembretinho, nós, aqui da EC, continuamos com os nossos trabalhos de oração, de domingo a domingo, nos horários das 6h30 até as 8 horas. Então, se você precisa de orações, entre em contato no WhatsApp da EC, entra lá na internet, lá procura no Facebook Associação Kardecista Itacoaxetuba, na EC, lá tem um WhatsApp, mande os nomes, o grupo é só para preces do WhatsApp, e os outros trabalhadores da casa estarão nos horários trabalhando através das preces para vocês. Amanhã a casa abre às 19 horas, às 19h30 é a palestra e a parte de tratamento espiritual. Aos domingos às 18h30 também está funcionando, né? Então estamos voltando aos poucos. O Grupo Espírita Novos Tempos, né, urgente, está funcionando às quartas-feiras às 19 horas e no sábado a partir das 17 horas. Então, se você tem vontade, está precisando ir até o centro, vão até lá essas duas casas. Elas estão dentro das medidas sanitárias, com álcool gel, distanciamento, público reduzido. Então, né, podem ir tranquilamente, estarão sendo muito bem recebidos nesses locais. E que vocês fiquem com Deus, com Jesus, e que a gente se encontre na segunda-feira, na palestra, na live de segunda-feira, e até a próxima quinta, mais um Evangelho. Fiquem com Deus e com Jesus e tenham uma ótima semana. Que assim seja.